Eu sou a Laís Sentanin, eu sou gerente de contas do Cicobi Crediassisc da agência da Salum. Estou na cooperativa já faz 10 anos. Hoje quem está conosco é o Lincoln, ele é o proprietário da Tivoli Destaque. E eu vou começar perguntando para ele qual é a história dele, como que ele começou com a marmoraria e como que está hoje o negócio dele, como é ser empresário no Brasil hoje e como que é o que é a Tivoli Destaque para você hoje, Lincoln? Então vamos do início. Primeira observação, uma satisfação muito grande estar aqui junto com vocês dois. Eu fui um dos primeiros cooperados, eu tenho uma conta de número 84 na cooperativa. Poxa vida. Então faz tempo que... Entre os 100 primeiros, né? Então, entre os 100 primeiros. E é interessante que quando se começou a cooperativa, todo mundo ficava muito com o pé atrás. Hoje ela está ganhando forma e entendendo, o pessoal está entendendo de verdade o que é o cooperativismo. Então é maravilhoso acompanhar o crescimento da cooperativa e, de certa forma, contribuir e estarmos juntos aqui. Agora, como gerente, isso é excepcional, mas gostei da apresentação aí, nota 1000, tá? Muito obrigada. Essa foi Quais são as perguntas mesmo? Vamos lá. Como começou a Tivoli Destaque? A Tivoli Destaque começou através de uma promessa que eu fiz pro meu pai. Sim. Tá? Eu vinha do ramo de imobiliária, construção civil, e eu tinha feito uma promessa com meu pai quando eu parei de estudar. Tenho 37 anos, parei de estudar na 4ª série. Veja bem, não peguem com exemplo não, tem que estudar, gente, tem que estudar, tá? Vai sofrer menos. Mas quando eu parei de estudar, eu falei pro meu pai que um dia eu iria ficar bem e iria dar para ele uma marmoraria. E com o passar do tempo, ele estava em São Sebastião do Paraíso, Minas, eu já estava aqui por São Carlos. Eu voltei lá, falei, aquela promessa que eu te fiz quando era criança, eu vou cumprir. E foi assim que nasceu a Tivoli Destaque. Foi através de um sonho dele. Ele trabalhava de empregado, eu comecei a vida também com lixadeira. E graças a Deus, muito suor e sacrifício, eu pude realizar esse sonho dele. A empresa, quando nasceu, ficou ele tomando conta de tudo durante uns 8, 9 meses. Chegou nesse período, a empresa não crescia. Tem gente que nasce com aptidão para determinada coisa e não nasce para outras. Meu pai era um cara excepcional, extremamente inteligente, uma pessoa sem igual, mas não nasceu com veia de comerciante e empreendedor. Então a empresa não decolava, chegou um momento que eu falei para ele, daqui para frente é comigo, e assim foi feito. Continuei por um bom tempo no ramo de construção civil e imobiliária, depois montei algumas outras empresas e por fim descobri meu caminho e cada vez mais apaixonado pela arte, pelo natural. Em janeiro passei por uma reestruturação geral, derrubei uma empresa rodando literalmente para construir outra e cada vez mais apaixonado por aquilo que eu faço. Muito bem. Diga uma coisa, Lincoln, esse desejo do seu pai, ou pelo menos essa relação com o seu pai, ele trabalhava numa marmoraria, é isso que eu entendi? Isso. E aí ele desejava ter a sua própria marmoraria, né? Todo funcionário, entre aspas, né? Todo mundo sonha, almeja com uma vida melhor. Sim. E existe uma ilusão muito grande que depois que você vira empresário, você virou milionário, né? Então, você tem aquela consciência, não, eu vou dar bem na vida no dia que eu tiver um negócio. O cara não tem ideia do que é ter um negócio, gerir um negócio. E o sonho de todo mundo que trabalha por CLT é ter um negócio. E hoje quando você fala, eu preferia estar como funcionário público ou alguma outra atuação mais segura, dependendo para quem você falar isso, o cara fala, não, você fala porque você está ali. Não tem ideia do que é conduzir uma empresa. Então, meu pai era formado em taxidermia. Nossa. Meu pai, taxidermia, você sabe o que é? Sim. Você sabe o que é? Eu sei. Para quem não está assistindo, empalhava animal. Então, ele acabou de se formar,
o governo baixou um decreto que não podia mais ter empalhamento de animal. Então, o último ano de faculdade de especialização, ele podia escolher veterinário ou taxidermia. Foi para taxidermia, jogou fora, de certa forma, o diploma, porque não servia para mais nada. Meu pai era farmacêutico, meu pai era químico, meu pai era um gênio. Tudo que você conversava com ele era conhecimento, né? Tinha conhecimento. E nesses intervalos e tudo mais, sempre foi muito bom de media concreto. É isso, uma empresa em São Sebastião do Paraíso, uma marmoraria, convidou ele para trabalhar, ele foi fazer medição e acabamento. Tá? Uma cidade pequena, não tinha muita oportunidade de emprego, ele foi para lá. Eu estava nessa época aí com uns 9, 10, de 10 a 11 anos mais ou menos. E antigamente, que me perdoem as más línguas aí, que criança não pode trabalhar, e eu sou contra, depende do que ela vai fazer, eu acho muito interessante. E você começou a trabalhar cedo, então? Comecei com 10 anos de idade. 11 anos eu estava na lixadeira. Então fui para o acabamento e ali, a gente via, acabei de falar, o sonho do CLT, o sonho é ter uma empresa, é ter uma marmoraria. Então quando eu parei de estudar, eu vim para São Carlos, fui faxineiro, a vida foi andando. E ele tinha esse sonho e você graças realizou a Deus o sonho dele. Pai, realizei. Geralmente são os pais que realizam os sonhos dos filhos. Comigo foi o inverso e tenho uma gratidão a Deus e a vida por isso que é. E você gosta de construção civil também enquanto obra, né? Não só gosta, né? Não, eu vou mudar a palavra. Gostar é muito superficial. A gente pode, gosta? eu amo. Construir é um negócio que te pega. Me pega pela mágica que é a coisa. Porque veja bem, construção não é tijolo e areia. Você vai pegar, independente da classe social, uns vai ter mais impacto quando é a primeira obra e os outros vai ter o impacto também, mas não é igual ao primeiro. Mas você vai lá, você sonha, você desenha. A mulher hoje com a tecnologia que tem, ela fica no Pinterest do lado do marido cutucando. Uma casa é um lar. Tem um sonho. É um sonho. Então, mexe demais no emocional e na base. Então, para mim não é tijolo e areia. Eu sempre fui muito apaixonado por transformação. Eu tenho aptidão por mão. Coisas de mão, né? Eu tô na empresa, por exemplo, o que me distrai é trabalhar na lixadeira, é fazer as coisas. Então, eu sempre gostei muito disso. De uns anos para cá, conforme a gente vai amadurecendo, entendendo o que é a vida, eu passei a amar. E São Carlos é uma cidade, você que atende, São Carlos é uma cidade que tem muita obra, muita clientela, como é que é o negócio? Tem, São Carlos tem bastante. É um setor que tem crise, não tem crise, tem muito... Como é que crise é relativo. Crise é extremamente relativo, né? Crise vai ter em São Carlos, no estado de São Paulo, vai ter no Paraná, vai ter em Santa Catarina. Se a gente ficar observando, por isso a gente não cresce. Então, São Carlos tem uma área em volta com bastante fazenda, bastante áreas que te permitem ainda lotear sem grande dificuldade. A gente está muito bem localizado. Nós estamos a 220 km de São Paulo, você tem um grande centro, Ribeirão Preto, Campinas. Então a gente está num lugar das faculdades. Então a gente está num lugar muito privilegiado. Então está crescendo demais. Na minha projeção aí, São Carlos, dentro de 15, 20 anos, dobra de tamanho. Haja visto que estão lançando de loteamento aí condomínios de médio e alto padrão.